Bem-vindos a mais um tutorial de Photoshop aqui no canal da Pixelation Art. Desta vez eu vou estar trazendo aí o efeito mundo dentro da lâmpada, que é referente a uma speed art que eu postei faz um mês no canal. Então, sem mais enrolações, vamos iniciar aí criando um novo documento. Então vamos em Arquivo, Novo, um documento de 1920 por 1080, 72 de resolução de pixels por polegadas, cores RGB 16 bits. E damos um OK. Vamos deixar na cor preta, então selecionamos lata de tinta. Caso não esteja aparecendo, você clica e segura em cima da parte de degradê com o botão esquerdo do mouse até aparecer aí a janelinha com a opção da lata de tinta. Coloca na cor preta. Depois disso nós vamos abrir um arquivo, selecionar a lâmpada, que seria a bulb, né? Então nós vamos aqui selecionar a lâmpada, apertar um OK, né? Depois de vir em arquivo e abrir, selecionar a ferramenta de mover, clicar na lâmpada, segurar e arrastar para a área aí de trabalho, que é essa área preta que nós criamos no início do tutorial. Vamos diminuir o zoom apertando Ctrl-, vir em editar, transformação livre, segurar o Shift e no canto aqui nesse nó do canto nós clicamos e arrastamos com o Shift pressionado o botão esquerdo do mouse. Depois disso ajustamos aí ao centro da tela, né? Arrastando aqui sem segurar nenhum botão, apenas o botão do mouse. Vamos aqui para fora deste quadrado aí de transformação e ao aparecer as duas flechinhas nós giramos aí clicando e arrastando. Beleza! Vamos centralizar aqui a lâmpada, já renomear a camada da lâmpada para lâmpada. Vamos agora selecionar a ferramenta caneta, apertar Ctrl+ para aumentar o zoom. Vamos clicar aqui ó, com o botão em um ponto inicial, depois nós clicamos com o outro, seguramos e arrastamos. Beleza, eu estou arrastando aqui ó, para selecionar totalmente aí a parte da lâmpada e vou agora clicar aqui ó, por fora até chegar no ponto inicial de conexão. Feito isso, eu vou clicar com o botão direito, criar seleção, apertar um OK, apertar Ctrl J e colocar aqui conector. Beleza. Vou fechar aqui a janela da lâmpada. Eu vou deixar todos os arquivos para download na descrição do vídeo. Vou abrir um novo arquivo. Vou selecionar o oceano, apertar um OK, selecionar a ferramenta de mover, clicar, segurar e arrastar até aparecer esse quadradinho com o mais aqui na outra janela. Vou soltar e apertar um OK. Vou apertar Ctrl- para diminuir o zoom, Ctrl+T para selecionar a ferramenta de transformação livre. Vou aumentar aqui o tamanho do oceano em si. Vou dar uma girada, né? Lembrando que você deve segurar o Shift. Vou apertar Enter para confirmar, vir em Editar, Transformação e Deformar. Aqui eu vou aumentar aqui, ó, para seguir mais ou menos o formato aí da lâmpada, entendeu? Assim fica mais interessante aí o nosso efeito em si. Então eu vou fazer aqui como se o oceano tivesse mais no fundo lá e vou dar um Enter para confirmar. Vou segurar o Ctrl, clicar na camada da lâmpada na imagem aqui do lado do título e ao aparecer o quadrado branco eu dou um clique, seleciono aí o oceano e crio aqui ó, uma máscara de camada. Vou mover para baixo do conector, colocar o nome de oceano, selecionar a ferramenta de caneta, né? Vou clicar aqui em um ponto, em outro ponto para fazer uma curva e em outro ponto para mais uma curva. Vou conectar aqui por fora, criar uma seleção com o botão direito do mouse, selecionar a ferramenta pincel na cor preta,
clicar aqui ó, no quadrado da máscara de camada e pintar para desaparecer essa parte que estava bem reta. Vou fechar aqui o arquivo de oceano, abrir um novo arquivo, selecionar o fundo do oceano, ir em imagem, ajustes, curvas, deixar ele mais escuro, um pouquinho mais claro aqui em cima e dar um OK. Depois disso eu vou pegar a ferramenta de mover. Na verdade eu vou voltar aqui no título. Vou pegar o conta-gotas, selecionar uma cor aqui do nosso oceano, né? Lembrando que tem que ficar ali selecionado aqui do lado o nosso oceano em si. Beleza. Eu selecionei uma cor ali mais ou menos escura, né? Ou seja, um termo médio. Vou criar uma camada em branco, pegar a lata de tinta e aplicar essa cor aqui. Vou vir aqui ó, na nossa caixa de seleção e selecionar cor. Feito isso, eu aplico um Ctrl J selecionando as duas camadas e Ctrl E para mesclar. Ou eu seleciono as duas, arrasto até aqui embaixo, solto, botão direito, mesclar camada. Vou movimentar aqui para a nossa área de trabalho onde estamos adicionando o efeito. Vou ver onde vai ficar mais, digamos, interessante, né? E só movimentar para cima. Fazer a seleção aqui da lâmpada. Aplicar uma máscara de camada. Colocar aqui o nome de fundo do mar. Dar um Enter. Selecionar a ferramenta pincel. Aqui em máscara de camada. Pincel na cor preta. E vou pintar aqui essa área de cima. Beleza. Feito isso, eu vou fechar o arquivo aqui do fundo do oceano, apertar Ctrl O, abrir um novo arquivo, vir no navio, apertar OK, ferramenta de mover, movimentar aqui para a nossa área de trabalho, apertar Ctrl T, segurar Shift e arrastar para diminuir proporcionalmente o nosso navio, inverter aqui horizontalmente e dar um OK aqui quando achar que já está bem interessante o nosso efeito. Eu posso virar também um pouquinho, diminuir um pouco mais o navio, aplicar uma máscara de camada, selecionar o pincel, botão direito ou vir aqui na flechinha no canto superior, selecionar este pincel que se encontra em um dos últimos, aumentar o zoom e aqui eu vou aplicar aí ó o pincel até eu ficar satisfeito aí com o efeito em si. Esse efeito aqui ele é para meio que como se estivesse atrás das ondas ali, né? Então ele fica bem interessante. Agora eu vou selecionar aqui, renomear para navio, né? Com 2 cliques no título. Selecionar o oceano, ferramenta de laço. Vou pegar aqui, ó, essa parte, apertar um Ctrl J. Temos aqui, ó, então a área do oceano em si. Vou diminuir um pouco o tamanho, colocar aqui no canto, mais ou menos, dar um OK, máscara de camada, pincel na cor preta e vou aqui ó aplicar agora esse estilo aqui nessas partes onde parece que ele está meio com o oceano. Beleza, editei essa parte, vou fazer a mesma seleção, calma aí, diminuir o zoom, ferramenta de laço, fazer a mesma seleção, Ctrl J, Ctrl T, botão direito dentro do quadrado e virar horizontalmente. Vou colocar agora aqui nesse lado, vir em editar,
transformação, deformar. Vou fazer como se ele tivesse diferente agora aqui, ó, seguindo a curva que nós criamos. Máscara de camada, pincel na cor preta, ó. E vamos aí aplicar isso daqui nessa parte. Vou selecionar com o Ctrl a lâmpada, inverter para branco e ó, aqui eu vou ativar aí como que é para ficar essa parte do pincel aqui. Beleza. Vou inverter a seleção aqui vindo em selecionar, inverter. Cor preta, passo aqui nesse canto, aperto Ctrl D para tirar a seleção. Fecho a parte do oceano ali, né, do navio. Abro um arquivo, seleciono as bolhas. Faço o mesmo procedimento com o fundo do mar, deixando ele na cor mais próxima. Vou aumentar aqui em ajustes da imagem, ajustes, brilho. Aumentar aqui a iluminação, apertar um OK. Vir em matiz e saturação. Tirar toda a saturação. Selecionar as duas camadas, apertar Ctrl J. E mesclar com o botão direito do mouse com as duas camadas selecionadas. Vou movimentar aqui para o meio, onde nós mexemos aí com a nossa lâmpada. Diminuir o tamanho, deixar aí de um jeito que fique mais interessante. As ondas eu vou selecionar as duas, arrastar para a pastinha aqui embaixo e agrupar. Colocar ondas o nome. Fazer a seleção da lâmpada e aqui nas bolhas eu aplico a máscara de camada. Vou movimentar para baixo do oceano, selecionar a sobrepor. Selecionando a máscara de camada, eu escolho o pincel tradicional na cor preta e apago aqui, ó, essa parte das bolhas do fundo, deixando só embaixo do oceano. Beleza. Aqui no navio, eu vou selecionar o mesmo pincel lá e ajustar aqui os retoques, que seria nessa parte de baixo aqui, ó. Aí, feito isso, temos aí o nosso navio no lugar correto, né? Vou selecionar aqui esse quadrado da esquerda aqui, vir em imagem, ajustes, filtro de fotos, cor, selecionar a cor aqui que deve ser semelhante e deixar aqui uma intensidade de uns 90%. Dar um OK. Criar uma camada em branco, selecionar a lâmpada inteira, adicionar a mesma cor, segurar o Ctrl, selecionar o conector e na camada deste fundo da lâmpada eu aperto o Delete. Vou colocar em clarear ou cor mais clara, deixar com 70% ou 50%. Apertar um Ctrl J, Ctrl U e aumentar a luminosidade. Vou mudar aqui a nossa parte da lâmpada para luz indireta. Vou deixar com 50 de opacidade e 50 de preenchimento. Diminuir o zoom. Selecionar todas as camadas da lâmpada e arrastar para a pasta. Vou renomear para lâmpada. Vou criar uma camada em branco. Selecionar aqui a nossa lâmpada. Apertar uma vez para baixo no teclado. Pincel na cor preta.
com 0 de dureza, um tamanho de uns 400 pixels. Eu faço aqui, ó, essa bordinha. Venho em opacidade, deixo com 95 ou 90%. Então, Enter. Plano de fundo, vou selecionar aqui a elipse clicando em elipse de seleção, né? Vai estar o retângulo de seleção, então eu clico, seguro e coloco a elipse. Faço uma elipse, aperto Ctrl J, Ctrl U, aumento em 10%, venho em filtro, desfoque, desfoque gaussiano de mais ou menos 40, venho em filtro, desfoque, desfoque de movimento de 430, faço a mesma seleção, só que agora nessa parte da elipse, aperto Ctrl J no fundo, movimento para cima, em filtro, desfoque, desfoque gaussiano de 20 pixels. Filtro, desfoque, desfoque de movimento de 250 mais ou menos. Aperto Ctrl J, Ctrl T, diminuo o tamanho e coloco aqui nessa parte do conector. Eu posso aumentar aqui um pouco mais a cor do chão, né? Vou deixar com mais 6. Vou diminuir a opacidade para 80% ou 70%. Aumentar o tamanho. E está pronto o nosso tutorial. Eu espero que o tutorial tenha sido bastante útil. Eu posso duplicar aqui a camada da sombra para ficar mais interessante. E colocar aqui, ó, com 80% e 80%, ou eu posso também aproveitar e pintar um pouquinho mais aqui a nossa sombra, para que combine mais ali com a parte deste fundo aqui, ó, onde está a lâmpada. E é isso aí, galera, eu espero que tenham gostado. Acesse o nosso site, curta as nossas redes sociais, que é o Twitter e Facebook. É Pixelation Art Oficial no Facebook, Pixelation Art no Twitter e o site é pixelationart.com. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e nos vemos aqui no próximo tutorial da Pixelation Art. Valeu, falou e até mais!